O último dia da temporada do Internacional promete. A preparação para enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino se encerrou. Abel Braga definiu a equipe que vai a campo, com uma mudança no ataque. A entrada do colombiano Rafael Borré, que terá a responsabilidade de marcar contra o Bragantino para manter o Inter vivo no Campeonato Brasileiro. A gente dá detalhes sobre o bastidor colorado. A concentração que foi mais cedo do que o usual. O pai de santo que tentou entrar no Beira-Rio e foi barrado pela segurança. Os jogos paralelos que interessam ao Inter. A mensagem do torcedor para Eduardo Sacha, que vai estar no Beira-Rio com outra camiseta. O Palmeiras, que vai a campo contra o Ceará com um time quase todo reserva. O Botafogo, que enfrenta a equipe do Fortaleza com um time titular, e o São Paulo, que enfrenta o Vitória com muitos desfalques, mas ainda de olho na vaga para a Libertadores. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 6 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados, onde o técnico Abel Braga definiu a equipe que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do repórter Jason Lisboa, da Rádio Gaúcha, Abel preparou um time diferente em relação à equipe que perdeu para o São Paulo pelo placar de 3-0. Rafael Borré volta ao time e Juninho sai da equipe titular, voltando a um esquema com 2 atacantes e uma linha de 4 atrás. A escalação do Inter deverá ter Rocher no gol, a defesa de Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei. O meio-campo com Thiago Maia, Bruno Gomes pela direita, Alan Rodrigues pela esquerda, ou o contrário, em um tripé. No ataque, Alan Patrick, Borré e Vitinho. Esse, o time do Inter para encarar a equipe do Red Bull Bragantino no jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo à tarde. A concentração para os jogadores do Internacional aconteceu mais cedo. Os jogadores chegaram no início da tarde deste sábado, já para se concentrarem. Eles tiveram um dia sem treinamentos após a derrota para a equipe do São Paulo. Em contrapartida, se concentraram um dia mais cedo. Normalmente a chegada na concentração ela é à noite, mas o Inter quer manter este ambiente de tentativa de mobilização com os jogadores chegando já na tarde de sábado no hotel. Nenhuma novidade na delegação, nenhuma lesão, nenhum problema. O Inter tem, de certa forma, a força máxima, exceto aqueles jogadores que estão lesionados, né? O Antony, por exemplo, o Ivan, o Cauê Jesus, a gente falando aqui de 3 goleiros e mais outros atletas que ainda estão no departamento médico. Luiz Otávio, por exemplo, é um jogador que já estava fora da temporada. São os problemas que o Inter tem, mas em comparação ao time que enfrentou o São Paulo, o Inter só tem um retorno, que é do Johan Carboneiro, que aliás não deverá ser titular e começa no banco de reservas, tá? Um episódio curioso aconteceu nesta noite de sábado no estádio Beira-Rio e foi flagrado pelo repórter Tim Langendorf, da Rádio Inferno. Um pai de santo chamou a segurança do Internacional na porta da administração do estádio Beira-Rio, ali na Avenida Padre Cacique, e pediu para entrar no estádio. Em algum momento, os seguranças até foram para algum local com ele, se direcionaram para algum local. Mas, de acordo com o Inter, o pai de santo não foi autorizado a entrar. Por uma questão óbvia, né? Não é qualquer um que chega lá pedindo para entrar e entra no Beira-Rio, por mais que se entenda que o Inter até possa precisar dessa magia, se agiu ali com uma racionalidade de não deixar um pai de santo, este pai de santo que quis entrar no Beira-Rio, entrar. Mas é um episódio curioso que levanta muito o imaginário do torcedor e que aconteceu na noite deste sábado, véspera de um jogo tão importante que envolve tanta coisa em relação ao futuro do Internacional. E lembrando que para o Inter não cair, precisa obrigatoriamente vencer a equipe do Red Bull Bragantino e torcer para que aconteçam 2 resultados paralelos destes 3 jogos, tá? Botafogo e Fortaleza.
o Fortaleza não pode vencer. Ceará e Palmeiras. O Ceará não pode vencer, tem que perder o Ceará, inclusive, para ficar melhor até em relação a saldo. O outro jogo é São Paulo e Vitória. O Vitória não pode vencer a equipe do São Paulo. Tendo duas dessas combinações com a vitória do Internacional, o Inter não cai. Então, claro que além do seu jogo, o torcedor colorado vai ficar muito de olho nas outras partidas. E aqui eu vou passar um apanhado do que aconteceu no dia a dia desses times, tá? O Palmeiras vai com um time reserva, tá? Para enfrentar o Ceará. O Abel Ferreira deu folga, por exemplo, para o Murilo, para o Vitor Roque, para o Gustavo Gomes, para o Rafael Veiga, que está suspenso. São vários jogadores do Palmeiras que não vão jogar contra a equipe do Ceará, porque o Abel Ferreira liberou estes jogadores. A escalação do Palmeiras, a provável escalação, é um time quase todo reserva, que tem Carlos Miguel no gol, a defesa do Kelvin na lateral direita, Benedetti, Mikael, a dupla de zaga, e o Jefté na lateral esquerda. O Bruno Fux vai jogar como um volante ao lado do Aníbal Moreno e o Maurício sendo o meia. Um trio de ataque com Alan, Sousa e Flaco Lopes. Esse deve ser o time da equipe do Palmeiras para enfrentar o Ceará. Jogo importante para o Inter, para que o Ceará possa ser alcançado pelo Inter em caso de vitória, tá? O São Paulo enfrenta a equipe do Vitória da Bahia. Um jogo também muito importante. O Vitória está na zona de rebaixamento junto com o Internacional na 17ª colocação. E o São Paulo tem muitos desfalques, mas vai com força máxima porque precisa confirmar a sua vaga no G8, que pode vir a dar uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, caso o Cruzeiro ou o Fluminense sejam campeões da Libertadores, tá? O provável time do São Paulo tem Rafael no gol, a defesa de Tolói, Arboleda e Sabino. O meio-campo com Mike na lateral direita, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio e o Ferreira na ala esquerda. O ataque, Luciano e Tapia. É um time até mais reforçado em relação àquela equipe que venceu o Internacional. Tem o retorno, por exemplo, do próprio Alisson, do Luiz Gustavo também. Na lateral esquerda mantém o Ferreira, tem o Rafael Tolói no time titular. É uma equipe até mais reforçada em relação àquela que venceu o Inter pelo placar de 3-0. E o outro jogo é o Botafogo, que também vai ter sua camisa vestida pelo torcedor colorado nesse domingo. O Botafogo tem alguns desfalques, mas vai com força máxima para poder garantir a sua vaga no G5 do Campeonato Brasileiro, que não está garantida ainda, e dá uma vaga direta para a Libertadores da América. Provável time do Botafogo tem Raul no gol, a defesa de Vitinho, o Nilton, que é um volante, deve jogar improvisado como zagueiro, ou Barbosa, que está voltando de lesão e pode ir para o sacrifício nesse jogo, porque o Botafogo tem poucos zagueiros, Marçal e Alex Telles. O meio-campo de Alan, Marlon Freitas, e aí um quarteto de ataque com o Arthur Montoro, Barreira e o Arthur Cabral sendo o centroavante. Esse, o time do Botafogo para encarar a equipe do Fortaleza. 3 jogos que o torcedor colorado vai estar extremamente ligado para que possa escapar da segunda divisão, lembrando que precisa de pelo menos 2 resultados paralelos positivos, além da vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. Por último, eu repercuto o que falou Eduardo Sacha, atacante do Red Bull Bragantino, que teve uma passagem pelo Internacional e que vem ao Beira-Rio, se reencontra com o Beira-Rio nesse domingo pelo Red Bull Bragantino. Ele conversou com o pessoal da 102 FM de Bragança Paulista e afirmou que recebeu muitas mensagens de torcedores colorados dos mais diferentes vieses. Ele chegou a dizer que recebeu mensagem para entregar o jogo, recebeu mensagem com ameaça caso fizesse gol, recebeu mensagem com torcedores colorados agradecendo ele pelos gols que ele fez na equipe do Vitória, que ajudaram o Internacional de uma certa maneira, mas que ele é profissional e que se precisar fazer gol no Inter, ele vai fazer, porque é o profissionalismo dele que norteia, enfim, a carreira que ele teve. Ele vem ao Beira-Rio, tem uma identificação com o Internacional, lamentou o momento do Inter, mas disse que vai jogar com a maneira mais profissional possível e que, se tiver chance, vai fazer gol no Inter, mais ou menos por aí, a declaração do Eduardo Sacha lá para a Rádio 102 FM de Bragança Paulista. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Bom, nem preciso dizer que tem muitos jogos para você acompanhar na KTO nesse domingo da rodada final do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos fazer uma odd aqui salvando o Internacional, tá? Vitória do Inter contra o Bragantino, empate ou vitória do Palmeiras, na verdade, contra a equipe do Ceará, e vamos colocar a vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, tá? Essa odd está pagando 12,32. Você acredita? Tem o São Paulo também vencendo o Vitória,
Se esses resultados todos acontecerem, 59,12. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!